Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9. Essa passagem se dá numa circunstância, a passagem que eu vou ler a partir do verso 18, ela se dá numa circunstância onde Jesus tinha acabado de chamar Mateus para o ministério dele. Mateus era um coletor de impostos. Ele senta com os coletores de impostos, e senta com os pecadores, e vai comer à mesa com eles. E daqui a pouco vem os discípulos de João, falam para ele assim: não, o seu pessoal aí não jejua, mas o nosso pessoal aqui, o pessoal da lei jejua. E naquela circunstância, Jesus falando que ele veio para os que estavam doentes, não para aqueles que estão sãos. Naquele meio começa uma passagem de Jesus, onde ele vai passando e vai encontrando pessoas nesse caminho. E a Bíblia é uma coisa tão rica, tão maravilhosa, tão fantástica, que a cada palavra que se prega, a cada mensagem que se lê, parece que Deus revela uma nova maneira de se olhar aquelas passagens que a gente escuta todos os dias, quase sempre. E é bem interessante porque a Bíblia, o Jesus, quando fala com os entendidos da lei, os sacerdotes da época, ele fala assim: vocês olham as Escrituras e estão achando que vão ser salvos por ali, mas as Escrituras falam de mim. E a gente começa a ler a Escritura do Velho Testamento e começa a perceber que em todas as passagens, quase que todas, a gente encontra uma tipologia de Jesus, a gente encontra Jesus ali. Então a Bíblia é muito interessante. Jesus faz as analogias da semente com a palavra de Deus, do homem com a árvore, e aí vai. E o grande aspecto que a gente entende é trazer a contextualização da palavra de Deus para os dias de hoje. E nós vamos começar a ler a partir do verso 18. A Bíblia fala assim: já tinha acontecido aquilo tudo. Aí Jesus fala, a passagem começa assim: dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, esse chefe era já chefe da sinagoga, um homem da lei. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos. E a menina não está morta, mas dorme. E seguiram-se e riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina se levantou. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse: crede vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Havendo-se eles se retiraram, trouxeram um homem mudo, endemoniado, expulsou o demônio e falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. E até aí tá bom. Nós vamos perceber aqui que nessa caminhada, Jesus, ele começa a ter contato com pelo menos 4 tipos de pessoas. E esses 4 tipos de pessoas nós vamos contextualizar para os nossos dias de hoje. A primeira pessoa que ele tem contato nessa caminhada dele, nesse pequeno espaço de tempo, nesse dia, nessa manhã, nesse momento que ele passou e esses 4 milagres aconteceram diante do povo. Primeira mulher, a mulher do fluxo do sangue, na hora que ele se levantou para ir para a casa de Jairo.
No outro texto, no texto do outro evangelho, fala que a filha de Jairo, chefe da sinagoga, governador, alguns falam governador, quando ele está indo, uma mulher com fluxo de sangue o toca. Naquela época, era proibido para ela fazer aquilo. Ela estava debaixo de uma lei muito forte, a lei mosaica, a lei de Moisés. Ela não podia, ela era proibida de tocar no rabino. Em Jesus, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela estava considerada imunda. Ela não poderia ter tocado em Jesus, ela não poderia estar ali, ela teria que ser afastada do arraial, até mesmo na época que a mulher tem o seu fluxo menstrual, ela era proibida de tocar, porque era considerada impura a mulher, que dirá 12 anos, sem parar, ininterruptamente, o sangue dela se esvaindo, a vida dela estava se indo. Que tipo de mulher é essa? Que tipo de pessoa é essa que nós podemos contextualizar com o dia de hoje? Ela queria estar, primeira coisa, ela queria estar anônima. Ela não queria ser vista. Por quê? O sistema da época o proibia. Hoje nós vivemos no sistema do mundo, o sistema feito pelo inimigo. Quando a Bíblia fala em mundo, ela está falando do sistema. Quando a Bíblia está falando em terra, ela está falando da criação. E o mundo de hoje, ele tem várias regras invisíveis, no qual pessoas têm vergonha de se achegar a Jesus, pessoas têm medo de se achegar a Jesus, pessoas são tímidas, tem pessoas que querem estar anônimas, não gostam de palco, não gostam de iluminação, não gostam de estar na frente, e ela queria somente tocar. Ela tinha consciência de que se ela chegasse perto de Jesus, a vida dela se transformaria. A orla de Jesus ali representa a graça, e a orla de Jesus é acessível a todos, até mesmo uma pessoa fraca, até mesmo uma pessoa que não tem forças para encontrar Jesus, ela consegue tocar na orla do seu manto, ela consegue encontrar a graça do Senhor naquele instante. Quantas pessoas que vêm para a igreja e têm vergonha? Eu mesmo, a primeira vez que entrei numa igreja, eu estava morrendo de vergonha que algum dos meus amigos soubessem. Quantas pessoas querem estar anônima, escondidinho, pessoas que vêm, sentam no cantinho, lá em cima, para que ninguém os veja. Pessoas em qual o sistema desse mundo coloca regras emocionais na mente. A grande batalha do ser humano é a mente. A grande batalha do ser humano é aqui, ó. E tudo que é lançado, todo ceticismo que é colocado no coração e na mente das pessoas, ele vem como uma forma absurda, e as pessoas não querem que sejam reconhecidas que ela está procurando Jesus, até o momento que ela é transformada, quando ela toca em Jesus, quando ela percebe. Aí Jesus andando, alguém tocou ele. Tem um pregador aí que diz: Jesus é engraçado. Não, mas Jesus é engraçado mesmo. Ele andando, multidão tocando nele. Alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Toda hora todo mundo tocava de Jesus. Ele pergunta: quem te tocou? Eu toquei, o outro tocou. Todo mundo tocou, porque todo mundo queria tocar nele. Mas Jesus percebeu naquela mulher algo diferente. E muitas vezes essa pessoa que é tímida, que tem vergonha de vir à igreja, que tem vergonha de dificuldade de falar, que é tímida, muitas vezes o Senhor percebe que ela o toca, até mesmo na sua casa, até mesmo no banheiro da sua casa. E eu estou falando por mim, porque a primeira vez que eu fiz uma oração aceitando Jesus na minha vida, eu nunca tinha falado com crente nenhum na minha vida. Eu li um livro, atrás tinha uma oração do pecador, atrás desse livro um cartãozinho. E nesse cartãozinho, eu cheguei em casa muito louco. Para o bom entendedor, eu cheguei em casa chapado. 1987, tomando banho, sentei para fazer o número 2, como diz o bispo. Peguei o livro e comecei a ler. Vi o testemunho do Silas, aquele que foi técnico do Avaí. Ai, se meus amigos soubessem que eu estava lendo aquilo. E atrás tinha uma oraçãozinha do pecador. E eu me ajoelhei no banheiro da minha casa, escondido de todo mundo, da minha mãe, do meu pai, chapado, muito louco. E lá o Senhor me alcançou. Lá eu toquei na orla do seu manto. E aquela vergonha, ela foi saindo aos pouquinhos de mim. Foi saindo. Essas são as pessoas que nos cercam no dia a dia. Talvez você esteja aqui morto de vergonha. Não sei.
que algum amigo seu descubra que você veio na igreja dos crentes. Mas a graça do Senhor, ela é impressionante. Ela é muito forte, ela é muito fantástica. Diz o pregador esse que fala que Jesus é engraçado, que a graça do Senhor é tão forte, que ele ama até o ministério dos fofoqueiros. É verdade? E eu fui pesquisar para ver se era verdade. E eu li a passagem aqui. Sabe qual é a frase mágica para o fofoqueiro? Não conta para ninguém. E Jesus falou o que para os cegos? Ameaçou-os. Não conta para ninguém, de modo que a fama espalhou. Jesus usando o ministério do fofoqueiro. Não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada. Ele usou quem? Fofoqueiro. Ó, espalhou. Não é para pegar esse exemplo, não. É a brincadeirinha, hein? Então, esse primeiro tipo de pessoa que está ao nosso redor, sonhando em apenas tocar. E nós somos o quê? Um facilitador para que essa pessoa possa tocar na orla do manto do Senhor e ela possa encontrar cura para sua alma. E caminhando Jesus, essa mulher foi curada, essa mulher passou para outro, foi curada, está seguindo Jesus. E nós vamos ler o segundo tipo de pessoa que Jesus encontra. A filha de Jairo. A filha de Jairo. O que essa menina podia acrescentar? Nada. Ela era totalmente inconsciente. Ela estava morta. Ela não poderia acrescentar fé. Ela não poderia acrescentar uma palavra. Ela não conseguia fazer nenhum movimento que pudesse chegar perto de Jesus. Ela estava totalmente paralisada. Quantas pessoas estão à nossa volta que a gente percebe que não acrescentam nada, não tem nada para acrescentar, não conseguem, são céticos, não acreditam em Deus de maneira nenhuma. Quantos joelhos aqui estão gastos para orar com pessoas que até nem você mesmo acha que aquela pessoa vai ser salva? Quantos joelhos estão gastos? Quantos? Pessoas que não acrescentam nada. Ela estava totalmente morta. Ela estava totalmente sem nenhum poder de reação. Talvez você esteja aqui totalmente cético. Veio aqui forçado por um crente chato, que é seu amigo, e você não quis decepcioná-lo, você está aqui. Fala, não acredita. Impressionante que à medida que a pessoa vai conhecendo mais, vai sendo mais culta. Quanto mais culta vai sendo a pessoa, parece que é mais difícil tu atingir ela. Já perceberam? Olha só que coisa louca. A ciência, cada vez ela descobre coisas maravilhosas. E percebe-se de alguma maneira como é que pode as coisas serem tão perfeitas. E quanto mais perfeita a ciência descobre que as coisas são, mais as pessoas vão se afastando de Deus, o que era para ser o contrário. Imagina que a ciência acaba dizendo que a gente era uma larva, que era uma ameba, que virou uma larva, que virou um girino, que virou um sapo, parte ficou na água, parte saiu da água, e foi se transformando, e aquela ameba está aqui em pé falando contigo. É isso que a ciência diz. E à medida que as pessoas vão descobrindo cada vez mais DNA, as estrelas, a NASA agora há pouco tempo está lançando uma teoria, uma teoria que está na Bíblia, que o universo está dentro de uma bolha de água. E que aquelas constelações que se veem repetidas, é o espelho da água uma na outra. Se você for ler o primeiro capítulo da Bíblia, você vai ver que tudo era água. E que Deus fez uma expansão na água. E ali Ele botou o firmamento. Está tudo escrito. Está tudo ali. Então nós temos pessoas à nossa volta que às vezes não acrescentam nada. Mas a graça do Senhor alcançou também aquela pessoa. A graça do Senhor, ela vai na casa da pessoa, ela vai ao encontro da pessoa. A graça de Deus é uma coisa fantástica. E o Senhor Jesus, Ele é o veículo que trouxe a graça. A terceira pessoa que a gente encontra, nós encontramos a filha de Jairo, né? Consciência nenhuma, não foi convidada, não estava afim. A filha de Jairo estava afim?
Não estava afim. Eu esqueci de falar algumas coisas aqui, a gente vai empolgado, né? Não tinha nada para oferecer, parecia uma pessoa inatingível. Mas a graça estava ali esperando por ela, a presença do Senhor, Jesus estava esperando por ela. Nunca desanime de uma pessoa, nunca, jamais. Por pior que ela seja, a graça do Senhor vai encontrar com ela. Nós temos a terceira pessoa que encontrou com Jesus. Essa Jesus já requereu algo a mais. 2 cegos. 2 cegos que clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a Bíblia fala, olha só, os pequenos detalhes nos trazem alguma coisa diferente. A Bíblia fala que eles o seguiram até a sua casa. Possivelmente Cafarnaum. É isso? E passando dali, Jesus seguiram 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, aqui não está contextualizado se foi a casa de Jairo ou só a própria casa de Jesus. O que fala é que os 2 cegos seguiram até a casa. Mas os 2 cegos tinham consciência de quem era Jesus. Eles já falavam: Jesus, filho de Davi. Por que eles falavam filho de Davi? Nem os coxos e nem os cegos entrarão na minha casa. Davi botou um portal grande. E o cego estava chamando Jesus filho de Davi, sabendo que Davi não queria que os cegos entrassem. Mas eles tinham consciência que eles estavam tratando com uma pessoa da graça. Pessoas que estavam conscientes de quem era Jesus. Quantas pessoas você encontra no seu meio, no seu dia a dia, que tem consciência de quem é Jesus? Que sabe que Jesus pode fazer a diferença na vida delas? Que tem plena e total consciência de tudo que acontece à sua volta e que se diz respeito à palavra do Senhor? Pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que vêm até a casa do Senhor, mas não têm força para reagir, precisam ser guiadas. Seguem a Jesus, mas não conseguem enxergá-lo. Quantas pessoas, quantos de nós, às vezes seguimos ao Senhor, em momentos da nossa vida, seguimos a Ele, mas parece que a gente não consegue, parece que a coisa não acontece conosco, acontece com todo mundo à volta, mas parece que eu fui escolhido, saiu a minha bolinha, e comigo não acontece. Não acontece a cura, não acontece a salvação da família, não acontece a prosperidade, parece que tudo está num passo à frente, e aí tu vê a pessoa sendo abençoada, e diz: não acontece comigo. Quantos de nós andamos dia após dia na casa do Senhor, seguindo Ele, sem conseguir enxergar? E aí com esses dois, Jesus faz algo diferente, que não fez com a mulher que tinha um fluxo de sangue, que não fez com a filha de Jairo, mesmo porque ela não podia responder. Mas com eles ele perguntou, vamos lá, vamos ler o texto. Quando chegou, perguntou: credes? Essa foi a grande pergunta que Jesus fez. Credes? Fez essa pergunta para os 2 cegos, que já entendiam quem era Jesus, já ouviram da fama de Jesus, já sabiam que Jesus dava vista ao cego. Quantas pessoas estão no nosso meio, que creem, que sabem do poder de Jesus, estão à nossa volta, no nosso dia a dia, mas não conseguem enxergar Jesus, até mesmo dentro da igreja. As pessoas andam. Eu quero falar que Jesus está falando no teu coração e perguntando para ti: tu crês? E aí Jesus fala assim: então vamos ver se vocês creem mesmo. Seja feito conforme a vossa fé. Então nós temos que realmente crer no Senhor Jesus. E eles foram curados. E aí começa o ministério do fofoqueiro. E aí ele fala assim, ele ameaçou dizendo: não falem para ninguém. Mas o fofoqueiro, quando encontra um ouvido, meu irmão, quando encontra um ouvido, notícia passa logo, tanto a boa quanto a ruim. E o 4º tipo de pessoa, Jesus encontra um endemoniado mudo. Quem aqui já viu um endemoniado? Uma pessoa realmente endemoniada, que nem eu. Quem nunca viu?
Quem nunca viu uma pessoa realmente endemoniada, com demônio mesmo? Uma pessoa endemoniada, pessoa que os espíritos malignos entram dentro dela. Eu posso dizer que já vi para mais de centenas de pessoas endemoniadas. Aliás, parte do meu ministério todo foi só expulsando demônio. Era chamado para tudo quanto é lugar. Tinha um amigo meu, eu e ele, hoje ele está desviado da igreja. A gente era chamado de caçadores de fantasmas. Era muito engraçado. Um monte de igreja chamava a gente nas casas para a gente expulsar, que eles não davam conta. Foi interessante, a gente pôde aprender muitas coisas. Mas qual é a característica de uma pessoa endemoniada? Não é que ela está o tempo todo espumando, babando, não. Às vezes ela está aqui na igreja, ela aparece, entra na igreja, está bem. A presença do Senhor é tão forte que o demônio não resiste e quer ir embora. Aí ela cai endemoniada. O demônio fala, se curva toda, tal. Mas qual é a característica de uma pessoa dessa? Ela tem uma inconstância na vida. Ora está bem, ora está mal. Ora parece que está tudo, a vida está tocando bem. Ora parece que a vida está toda ruim. Ela não consegue se expressar, ela não consegue falar. Ela não consegue falar das coisas de Deus. Lá dentro dela tem muita coisa para acontecer. Mas ela não consegue se expressar, ela não consegue falar de Jesus, ela não consegue entender Jesus, porque lá a casa dela está sendo ocupada por uma outra entidade. Quantas vezes no nosso meio tem pessoas assim, não conseguem se expressar, mas todas essas pessoas, ela não consegue se socializar, essa pessoa era muda. Era muda por conta do demônio que estava sobre a vida dela. Então Jesus ia andando e ele deparando com os mesmos tipos de pessoas que eu e você, andando pela rua, nós deparamos também. Pessoas. Mas a grande história disso é que Jesus não fazia acepção de pessoas. Que aqui verdadeiramente você pode vir num lugar do jeito que você está. Não é uma balela, não é uma brincadeira, não é um negócio, vem como você está, você aceita Jesus, nós vamos jogar um monte de lei nas tuas costas, e se tu não fizer, tu está frito. Não, não é isso. Vem do jeito que você está para o Senhor. Vem da maneira com que você foi recebido. Venha para o Senhor. Não perca tempo. Mas sabe qual é a grande história disso tudo? Todos nós, temos limitações. Temos dificuldades, às vezes nos sentimos mortos, como aquela menina, às vezes nos sentimos tão fracos como aquela mulher, às vezes nos sentimos travados, não conseguimos falar, e às vezes parece que todos estamos cegos. Nós temos limitações, por conta dessa carne mortal, de herança de Adão, nas nossas vidas. Mas a grande coisa interessante é que a luz do Senhor, o Espírito Santo, ele pode entrar no teu coração, ele pode fazer diferença na tua vida de maneira tão grande, tão forte, tão poderosa, que as coisas ruins, as coisas difíceis que tem dentro de nós, elas desaparecem. E a grande característica dessas 4 pessoas é que depois que elas tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com a graça, tiveram um encontro com a misericórdia, com a cura, com a libertação, é que elas se manifestaram. O mudo começou a falar, a menina que estava paralisada, morta, levantou, o cego começou a enxergar, e o endemoniado começou a falar, faltou um, o cego começou a ver, e a que estava doentinha, encontrou cura. Todos nós temos a possibilidade de ter uma vida maravilhosa na presença do Senhor, uma vida abundante, uma vida cheia da graça, cheio de alegria, cheio de paz. Jesus era divertido, Deus era um homem divertido. Eu só imagino como Deus não deve ser alegre. Deus deve estar sempre com um sorriso no rosto. Deus deve estar sempre com um sorriso no rosto. O bispo começou a falar um tempo atrás que Jesus morreu com 33 anos, e ele ressuscitou com 33 anos, então ele tem a aparência de um homem de 33 anos, e a Bíblia fala que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança dele. Então eu comecei a perceber que Deus não é um velhinho barbudo, Deus é um homem novo, possivelmente sarado, cheio de alegria,
Tu já imaginasse tu encontrar Deus? Tu desse um encontrão com Deus, teu pai. O que será que ele ia fazer? Qual a reação de Deus? Ele ia olhar para ti: filho, tu tá todo sujo, hein? Tá ruim, dedinho, hein? A coisa tá feia. Nada. Sabe o que Deus ia fazer? Deus ia fazer igual o pai do filho pródigo. Ele ia se jogar no teu pescoço, ia te beijar tanto, ia sorrir tanto, ia se alegrar tanto, que ele ia fazer uma festa. Porque Deus é muito alegre. Deus é muito feliz. Deus te ama. Deus quer te dar uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de graça. Deus quer te dar uma vida no meio desse turbilhão que é esse mundo que nós vivemos, uma vida de paz, de alegria e de amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche teus olhos. Comece a perguntar para você mesmo: você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Você já experimentou tocar na orla do seu manto? Você já experimentar um pouquinho de Jesus? Continua de olhos fechados. Feche teus olhos. Gostaria que o pessoal desse aquela apagadinha na luz. Feche os seus olhos. Comece a pensar: será que eu tive um encontro com o Senhor? Será que eu não me encontro paralisado? Será que eu não me encontro cego? Será que eu não me encontro mudo? Eu queria que, se você nunca teve um encontro maravilhoso com Deus, você fizesse um sinal com a mão. Se você nunca aceitou Jesus no seu coração, para que você pudesse ter uma vida abundante, levanta a sua mão, eu quero orar por ti. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de cura. Hoje é o dia que Deus pode fazer a diferença na tua vida. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão para o Senhor. Amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã. Se o seu coração nesse momento está ardendo, é porque o Senhor está falando contigo. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, faz o sinal, levanta a sua mão. Fica com vergonha não. Fica com vergonha não. E se você se encaixou em algum tipo de pessoa, dessas que tem aqui, se você se sente paralisado, se você se sente às vezes meio oscilante, às vezes não consegue falar, não consegue se manifestar, se sente de uma maneira paralisada, se sente enferma, vem aqui na frente, os pastores vão orar, você vai ser curado, você vai ser liberto. Pode vir aqui à frente e Deus vai abençoar a tua vida. Hoje é o dia que Deus encontrou contigo, que Jesus está passando. Vem aqui na frente e Deus vai curar você, Deus vai libertar você, Deus vai dar uma nova palavra para o seu coração. Vem na frente, vem cá, fica com vergonha não. Agora é o momento para você receber a oração do Senhor, para você receber e ter um encontro genuíno com a graça de Deus. Se alguém está enfermo, vem na frente, não precisa ficar com vergonha não. Aqui é o lugar de cura. Glória a Deus pela tua vida. Vem na frente, meu irmão. Se você se sente de alguma maneira paralisado, vem para cá, minha irmã. Glória a Deus pela tua vida. Vem na frente. Vem na frente, meu irmão. Se você tem algum tipo de dificuldade, eu quero falar que o Senhor Jesus, Ele tira toda dificuldade, Ele tira todo o empecilho, Ele tira toda barreira, Ele dá vida nova, Ele traz prosperidade. Se você acha que as coisas não estão dando certo, sempre certo na tua vida, vem na frente, Deus vai orar, Deus vai transformar. Vem na frente, meu irmão. Nós vamos orar agora. Você tem uma oportunidade do Senhor agora, para que Deus possa fazer diferença na tua vida. Queria que o pastor, impõe a mão sobre eles, para que a cura do Senhor venha sobre a vida deles. Nós vamos orar agora, e eu queria que a igreja levantasse a mão. Senhor Deus e Pai,
Nesse momento, Senhor, tem pessoas aqui na frente, Pai, que necessitam de algum tipo de cura, Deus. Cura na sua alma, cura na sua saúde, no seu corpo, meu Pai. Algum tipo de libertação, ó Deus. Algum tipo de paralisia espiritual. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua luz, que o teu amor, que a tua graça possa se manifestar de maneira abundante na vida deles, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, Pai, trazendo a tua luz, o teu poder e a tua graça nas suas vidas, meu Pai. Por isso eu peço que tu manifeste a tua presença, Senhor, na vida da tua igreja, ó Deus. Pai, se alguma pessoa não quis vir por timidez, por vergonha, não tem problema, Pai, porque a tua graça alcança todos, meu Pai. Que tu possas estar curando, Senhor, todo o corpo físico, todo o problema da alma, Senhor, da capacidade intelectual, que tu possas estar fazendo uma limpeza total na tua igreja, meu Deus. Abençoa cada um com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Alguém tem algum aviso? Se alguém quiser oração depois do culto, os pastores vão estar aqui, você pode buscar oração. Deus vai abençoar da mesma maneira, amém? Porque o nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus que alcança a todos, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus tirou o pecado do mundo num só dia, amém? Então sinta-se agraciado pela presença do Senhor, amém?